fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. E tendo despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar. Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Ele, porém, vendo-os andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles. Amém. Abaixe a cabeça. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Pai, essa é a tua palavra. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradeço, Pai, pela permissão que o Senhor concedeu para que seus filhos e filhas pudessem chegar no seu templo nessa noite. Pai, eles vieram aqui. Muitos estão, Pai, precisando de milagre, precisando, Pai, de livramento, precisando de cura, Pai. Mas eu sei, Pai, que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu estás sempre zelando, guardando e cuidando cada vida. Então, Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa oportunidade. E eu te peço agora, Pai, que essa palavra é dos céus. Então anula o pastor Luiz Carlos, somente tem permissão para falar aqui, é o Espírito Santo de Deus. Mas fale, para que possamos sair daqui hoje fortalecidos da nossa fé e na certeza que é mais um mês de vitórias para as nossas vidas. E tudo será para a honra e glória do nome de Jesus. Que todos digam, amém. Podem sentar-se. Ninguém gosta de tempestade. É horrível enfrentar tempestade. Ninguém na sua trajetória de vida gosta de ter que lidar com isso. Mas as tempestades estão aí, estão em nossas vidas. E o texto bíblico que nós lemos aqui é o texto que Jesus está querendo nos ensinar alguma coisa através das tempestades que vêm sobre nós. Jesus acabara de realizar o milagre dos pães e dos peixes. Uma multidão está acompanhando ele. E logo após ele deixa a multidão, reúne os seus discípulos e diz assim: vocês vão na frente, que logo em seguida eu vou encontrar com vocês. Os discípulos conheciam bem aquele lago, o Mar da Galileia. Entraram no barco. Era por volta das 18 horas, já começando a escurecer. E aí começou a acontecer coisas tristes. Do nada, depois de uns meia hora no lago, começa vento, começa escuro, ele sente uma correnteza forte. E meus amados, o tamanho da tempestade que advém às nossas vidas, eu te digo que é o tamanho da bênção que Deus vai liberar para a tua casa, para a tua família, para você. Deus quer nos mostrar que Ele está no controle de tudo. As tempestades vêm sobre nós, como vieram sobre os discípulos. Em algumas áreas de nossas vidas, ela também aparece. Tempestades aparecem no lar. É um filho problemático. Às vezes é um marido infiel, às vezes é uma esposa insensível. Aí vem papo de divórcio, violência, parentes. E a nossa casa é o único lugar que nós não queremos ver contendas, não queremos ver brigas. Muitas vezes brigamos durante todo o dia nos nossos trabalhos, às vezes com os nossos colegas, mas queremos voltar para casa. Então, a pior coisa é quando a tempestade vem
dentro de casa. Porque dentro de casa é o nosso momento. Em casa, eu não sou pastor. Em casa, eu sou eu. Mas às vezes a tempestade vem dentro da casa. Mas eu te digo uma coisa, Deus está no controle. Às vezes outra área difícil que a tempestade vem, e vem com tudo, é nas finanças. Mas como é horrível o momento em que você deve, tanta coisa para pagar, e ficamos assim, preocupados, não sabemos como sair da dívida. Às vezes é IPTU, é o banco, é o IPVA do carro, prestação da casa, matrícula da criança. O filho quer alguma coisa, não podemos comprar, ele viu a propaganda na TV, e ele quer um celular, e às vezes a gente não pode comprar. E às vezes a área é outra, é uma das piores, tempestade dos espíritos. Às vezes somos heróis, pai, mãe, e como um papel de muro, estamos levando pancada de todos os jeitos. Às vezes é ingratidão, e chega uma hora que vem o sofrimento. E a gente fica tentando fazer o quê? Já que a minha boca é de bênção, eu tenho que então dar uma palavra boa para minha esposa, eu tenho que ver se ela se levanta, eu tenho que dar uma palavra boa para minha filha. A esposa tem que dar uma palavra boa para mim. Mas às vezes nós estamos igual a esses discípulos, passando por uma tempestade. Por quê? Por quê? Por que que nós estamos enfrentando isso? Por que que nós temos isso sobre a nossa vida? E é difícil, nós não temos respostas dos porquê. Tipo, por que agora? Por que eu? Por que isto? Por que está sendo desse jeito? Quanto tempo eu vou ter que aturar essa situação? Será que eu não consigo sair? Mas eu sei que Deus está no controle de tudo. Não importa a área da sua tempestade. Mas eu tenho notícia para você. A fase delas. Obedecer a Deus não nos isenta de sermos atingidos por tempestade, não. Mesmo obedecendo às ordens de Jesus Cristo, esses discípulos enfrentam agora o pior momento da vida deles. Tinham experiência naquele mar, e no entanto agora estão vendo que a coisa lá está diferente para eles. Estão debaixo de uma tempestade, mas eles todos estavam obedecendo a Deus. Tipo assim, eles podiam pensar: eu estou obedecendo a Deus, por que é que vem essa situação agora contra mim? Mas eu quero te dizer uma coisa: você tem dúvidas que Deus quer te abençoar? Porque se você tem dúvidas, isso é da tua mente. Deus quer te abençoar, senão você não estaria aqui. Deus não iria te resgatar desse mundo para você ficar sofrendo, para você ficar em situações horríveis. Não. Ele quer te abençoar, mas Ele só quer que você obedeça. Ele só quer que você entre no barco. Deus não vai abençoar quem pula do barco, não. Tipo assim, eu vou parar, vou largar, não estou mais aguentando essa coisa de igreja, está me deixando, sabe, está me deixando uma nóia danada, não quero mais nada, nada acontece. Tipo assim, o rapaz falou para mim, um cara da igreja: eu não estou entendendo mais nada, pastor, não acontece nada, estou fora, eu vou sair, eu não aguento não. Mas uma coisa eu te digo: quem pula não consegue, mas quem enfrenta as ondas sai dando grito de vitória do outro lado.
Mas ele falou: eu não aguento mais, eu vou largar tudo, eu vou largar a minha casa, eu não aguento mais a minha mulher, é muito chata, eu vou largar os filhos. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, como eu disse para ele: fique no barco. Você não tem o direito de pular fora do barco. Você já tem tantos anos na igreja, você conhece tanto da palavra de Deus. Fica no barco, porque já a vitória vai bater na tua porta. Na tempestade é a oportunidade que Deus tem para nos levantar. Quando tudo está difícil, não precisa chorar não. Você tem que sorrir, porque eu te digo uma coisa: tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. A palavra é bem clara: o choro dura uma noite, não é isso? Mas a alegria vem pela manhã. Você está passando no deserto, mas eu te digo que o deserto não é lugar para ficar permanentemente, não. Deserto é lugar de passagem. Quando a gente sabe que está na vontade de Deus, a coisa aperta, naturalmente. Tu acha que esse mundo aí fora pertence a quem? Você acha que o inimigo está satisfeito com você? Você acha? Ele te resgatou? Por que ele te resgatou? Por que você é escolhida? Por que você é escolhido? Tem promessa para a tua vida. Tem promessa para a tua vida. Quando fazemos as coisas erradas, aí tudo bem, aí você pensa: não, errei, pá. Mas se você está enfrentando tempestade, eu te digo com toda certeza: Deus quer te abençoar. Mas há uma hora, gente, que no meio da tempestade é horrível, sabia? É horrível. É a hora que a gente sente que está demorando. Por que essa situação não acaba? Está demorando demais. Você vê, os discípulos entraram no barco às 18 horas. E agora, na hora da onda, na hora da tempestade, são 3 horas da madrugada. E eles estão há 9 horas remando. A gente fala para Deus: está demorando demais. E aí a gente pensa: eu não estou mais aguentando, meu Deus. Jesus, me salva, está difícil, meu Jesus. Eu não estou mais aguentando. Essa luta que eu tenho, não estou mais aguentando. Talvez eu esteja falando com alguém que está passando por uma fase difícil. Mas Deus manda te dizer: não está demorando não. Está no tempo dele. Está no tempo dele. Nada vai impedir o que Deus tem preparado para você. Aguenta mais um pouco. O que há de vir vai chegar. Não há nada nesse mundo que possa impedir o que Deus está mandando para você. Aguenta mais um pouco. Fala para o teu irmão: está chegando, cara. Fala para ele: não pule fora do barco, não saia fora do barco, não desista da tua fé, não desista da tua luta. O vento está soprando no seu barco, você está firme nesse barco. Mas eu te digo uma coisa: na hora que ele começar a se manifestar, essa água não vai entrar no seu barco, não. E se está sofrendo, é porque ele está te moldando. Ele faz isso com a gente, moldando para uma posição tão grande, que se você for para lá agora, ainda não é a hora. Mas você tem que entender que ele tem o controle absoluto de toda a situação que você está enfrentando. Nada está longe do poder dele, meus amores, nada. Então fique tranquilo que está no tempo dele. Está no tempo dele. E essa noite é a noite de lavar a alma, derramar lágrimas. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer o seguinte: a tempestade está debaixo do controle dele.
A tempestade está abaixo do seu poder. Nada vai acontecer com você, a não ser a vitória que Ele está trazendo para a sua vida. Ainda esse mês você vai receber o melhor de Deus. E Ele fala para você: eu estou no controle. Ele está no controle. Coisa importante. Quem sabe você está passando por algum pequeno problema. E aquela fase que para nós é difícil, silêncio total, complicada. Certa vez Isaías disse assim: parece que os céus são de bronze. Você vê algumas pessoas sendo abençoadas, mas para você nada, não tem nada. E você está orando, e Deus não está respondendo. Não faça nada. Mas você não consegue fugir daquele pensamento: eu acho que Ele se esqueceu de mim. É a hora que você pensa assim: será que Ele não vê o que eu estou passando? Os discípulos estão agora 10 horas remando. Puxa, vira, vai, volta. Não sabem mais para onde eles estão indo. Às vezes estavam dando volta sobre eles mesmos. E o desespero. E eles começam a falar um para o outro: eu acho que nós vamos afundar. E aí já vem a vontade de gritar, de chorar, tristeza, começam a clamar a Deus, 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 Deus. O negócio está difícil. Cansados, exaustos. E eles falam para Pedro: Pedro, o que nós vamos fazer? E Pedro não fala nada. E Deus também não respondeu nada. Talvez, eu não sei, mas pode ser que alguém aqui hoje está passando por um momento assim, clamando a Deus, chorou e não está vendo nada, está se sentindo sozinha, está se sentindo sozinho, achando que essa luta é demais. Calma, eu te peço calma. Deus tem um recado para você. A Bíblia diz que de fato Deus não respondeu nenhuma vez. Mas há um versículo que diz assim: e vendo-os cansados e fatigados, Deus manda te dizer: tire das suas cabeças esses pensamentos malignos, que eu não estou ouvindo os seus clamores. Eu estou vendo e ouvindo cada um deles. Eu estou vendo tudo na tua vida, porque eu te resgatei para o meu reino. Eu não perco você de vista todos os dias. Eu estou contigo todos os dias, como eu deixei escrito, até a consumação do século. Guarde essa palavra. Eu quero que você leve essa palavra para a sua casa. Ele está vendo toda a sua luta, toda a sua dificuldade. Os olhos dele estão em todos os lugares, e ele está começando a se movimentar mais e mais para o seu lado. A Bíblia diz: ele viu, no livro de Mateus, após ver, é minha hora. E ele fala: eu vejo agora. E aí lá vem ele. Lá vem ele. Quem é? É Jesus. Ele está vindo. Está vindo sobre a sua casa. Está vindo sobre a sua vida. E essa noite ele te trouxe aqui para que você pudesse ter esse encontro com ele. E quando Jesus chega, a tempestade continuava, a tempestade não parou. E ele vem no meio da tempestade. E essa noite está bem claro: você vai encontrar o seu Pai, e o barco não vai afundar. E o barco não vai afundar. Ele vai te encontrar. Ele está te encontrando agora.
Os discípulos estavam ali 10 horas sofrendo, mas ele vem, meu irmão, minha irmã, e quando ele entra em ação, desafia tudo. Ele não vai fazer pelo caminho normal, não, ele vai fazer diferente. Ninguém imagina o que ele vai fazer para resolver o seu problema, ninguém sabe, mas vai ser de uma forma tão diferente, que ninguém poderá imaginar de como será feito. Não saia do barco. Deus está trabalhando por você exatamente agora. Ele vai te dar essa solução agora. Que você entenda, se você está nessa situação, eu quero que você fique firme, porque Deus vai fazer acontecer. Fala para o teu irmão, não saia do barco, não. Fala para ele, mas fala alto, não saia do barco, não saia do barco. Pode dar uma salva de palmas para Deus, gente.
Será que você pode falar para o seu amigo ao lado: você é uma bênção? Pode falar, é uma bênção, você é uma bênção? Que eu não quero que você seja maldição. Bênção e maldição consiste em palavras carregadas de autoridade ou de um poder sobrenatural. E sabe o que acontece? As coisas acontecem, e a tendência é que isso passa de geração a geração, seja para o bem ou seja para o mal. Eu vou ler para vocês Deuteronômio capítulo 11, Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 24. Olha que coisa linda. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor seu Deus espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra por onde pisarem, como Ele prometeu. Esse é um assunto delicado. Eu quero que você tenha cautela. Nós não queremos apelar para sensacionalismo, senão seria anular o propósito da nossa pregação. O importante é não atribuir ao diabo o que é da carne. Uma infinidade de males são causados por desobediência a Deus, por atos pecaminosos e por ignorância espiritual. E estas coisas, embora tenham um fundo maligno, não podem ser atribuídas diretamente a uma intervenção demoníaca. Em algumas igrejas há quem expulse o demônio de fumar, ao invés de encarar esse hábito como uma tendência carnal e tratar dela de maneira bíblica, porque fumar faz parte de uma vida indisciplinada, não é, portanto, consequência de maldição. E tem gente, eu conheço alguns, eu tenho certeza que você conhece, que chegaram para mim e falaram assim: isso aqui é uma maldição na minha vida, o cigarro, isso é uma maldição na minha vida. E eu te digo, quando é tratado assim, não vai ter solução não. Ele vai ser escravo desse cigarro a vida toda. Agora, uma coisa é certa: nem todos os nossos problemas que sofremos são provenientes de uma maldição. Mas nós não podemos ignorar que existem muitas maldições em nossas vidas. Hoje nós conhecemos que nesse país nunca se fez tanto trabalho de macumba como nos tempos atuais. E trabalhos feitos que produz problemas, produz morte. Eu conheci pessoas que sofreram maldições através de trabalhos feitos em centros espíritas. Mas eu te digo que a única solução para isso é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Maldição, uma palavra carregada de autoridade. Essas palavras podem fazer parte de um ritual demoníaco ou simplesmente palavras desproporcionais, carregadas de uma autoridade e pronunciada com o fim de prejudicar ou ferir alguma pessoa.
Mas nem todas as maldições produzem o mesmo efeito. Algumas são pesadas, levam a vítima à morte. Outras são mais leves em seus efeitos. Exemplo de uma maldição leve lançada pelos pais, sem saber o mal que estão causando a seus filhos, a mãe ou o pai, figuras de autoridade, em meio a uma discussão com seus filhos, diz palavras desproporcionais, que afetam a vida da criança, e cria complexo e bloqueios que às vezes pode durar a vida toda. Você já deve ter ouvido alguém falar isso, pai ou mãe. Você não presta. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Armandinho, você nunca será ninguém. Tu vai sofrer sendo assim. Ah, eu só quero que você tenha um filho igual a você. Uma coisa eu te digo, filho, você não vai conseguir nada não. Essas palavras se transformam em maldição, produz efeitos profundos no espírito das crianças. Eu já vi uma mãe falar para a filha: você é muito feia, você é muito feia, você devia fazer alguma coisa para ser um pouco mais bonita, igual a sua irmã. Eu já falei isso uma vez, cara, eu passei tão mal depois, eu tive que pedir a Deus perdão. Cara, minha segunda filha, Rafaela, ela nasceu muito feia. E eu falei isso lá no hospital. Cara, você é minha filha mesmo? Ela parece um bicho, cara. Ah, como eu sofri. E hoje vocês vejam o espetáculo, a beleza da Rafaela. Tem outros que falam assim: olha, teu irmão faz tudo certinho, mas você é todo errado. O motivo dessas palavras não é a fim de amaldiçoar, não, a criança ou o adolescente, mas mães e pais acham que estão corrigindo seus filhos, estão corrigindo assim, mas o efeito disso é o contrário. Uma sentença pronunciada por essas palavras traz consequências destrutivas. E quando nós mesmos lançamos maldição sobre nós, é muito ruim. Pessoa chega no espelho e fala: cara, eu estou horrível de gorda, estou demais. Eu tenho que tomar uma seringa, eu tenho que tomar uma injeção, eu estou demais, estou muito gorda. Ou então outra chega e fala: cara, minha perna parece um cambito de tão fino. Que é isso? Estou parecendo até uma gaivota. A necessidade de possuir as coisas da última moda, roupa, sapato, né? Carros, casas, símbolo de status. E aí fica assim: cara, as pessoas têm tudo, eu não consigo nada. Eu acho que, eu não sei o que eu estou fazendo nessa vida não. Olha, eu não sei o que eu estou fazendo nessa vida. Todo mundo está numa boa. Melhor seria eu morrer, que eu não vou conseguir nada nessa vida. Sabe de uma coisa? Minha vida é uma maldição. Isso já falaram para mim: pastora, minha vida é uma maldição. E realmente se torna maldição autoimposta. Tem uma força muito grande. E uma grande parte das seitas ocultas dedicadas à obra de maldição, há pessoas que fazem pacto com o diabo. Você já ouviu falar isso, né? Rituais do espiritismo, a fim de operar a sua vontade sobre outras pessoas, ganhar vantagem na vida, remover o que considera obstáculos à sua felicidade e sucesso. Você já viu isso?
eu trago seu amor de volta em 2 dias. Você já viu isso? A pessoa amada, eu trago em 2 dias de volta. E aí tem oferendas, trabalhos feitos, promessas juradas. Outras gastam dinheiro para preparar uma maldição forte. Quais as causas dessas maldições? Geralmente é para derrubar uma pessoa, ou alguém com ciúme de outra pessoa, ou ganhar algum contrato, alguma concorrência, conseguir algo. Não há fim para os motivos que provocam as maldições sofridas pelo nosso povo. Os trabalhos que fazem mais sucesso e o lançamento de maldição no campo matrimonial. Marido e mulher não vivem bem, nasce, quem sabe, uma paixão fora do casamento, começa a guerra, e é tipo assim: por que é que você não morre? Por que é que você não some da minha vida? O que é que você está fazendo aqui na minha casa? Há muitas pessoas morrendo sem causa clínica, e tudo isso eu tenho certeza que são trabalhos feitos de maldições pesadas que tiram a vida de pessoas. Eu falo isso com legitimidade. Eu tinha um tio, você pode falar é uma coincidência, mas eu tinha um tio, e a minha tia fez um trabalho para que ele morresse, que ela não queria mais viver com ele porque ele bebia muito. E eu ainda ajudei, porque ela conseguiu pegar uma roupa dele, uma cueca, se não me engano, botou dentro de uma lata, e ali ela botou algumas coisas, e eu levei ela para procurar um lugar para enterrar aquilo em um cruzamento. Tem gente que se acha prejudicado por maldição, e às vezes tomam providências, aquelas que estão no seu alcance. Começa a querer combater fogo com fogo. Aí ele quer preparar um trabalho mais violento, porque ele soube que alguém está fazendo um trabalho para ele, então ele quer fazer um mais forte ainda. Isso torna-se um círculo vicioso e aumenta cada vez mais o sofrimento alheio. Esse recurso adotado por essas pessoas que sofrem maldição é um erro fatal para todos que estão envolvidos. Esse não é o caminho, muito pelo contrário, pois quem lança uma maldição se compromete com entidades do mal, as quais se torna devedor, e um demônio sempre cobra as suas dívidas. Tem gente que vende a alma ao diabo, e isso acontece. E quando vem a herança, a palavra não diz de geração em geração, porque na Bíblia está registradas as maldições. Diz que vai a 3ª e 4ª geração. O texto de Lamentações, capítulo 5, ele vai botar no 4, capítulo 5, Lamentações 5, versículo 7. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que recebemos o castigo pelas suas iniquidades. Olha só. Talvez você diga, isso aí não é justo. Ninguém deve sofrer por causa dos seus antepassados e por uma coisa que não fez. Mas hoje vemos nos hospitais uma geração de crianças que nascem aidéticas. E sabem por quê?
por causa dos seus pais. Sim, são inocentes, mas sofrem por causa dos pecados dos seus antepassados, enquanto a maldição do seu pecado não for anulada. Aqui no nosso país, onde a escravidão foi praticada, diz que naquele tempo houveram muitas maldições lançadas sobre famílias inteiras por causa das injustiças sofridas pelos escravos. Quantas escravas foram abusadas pelos seus senhores? Quantos homens foram chicoteados por desrespeitar o seu amo? Quantas crianças foram arrancadas do peito da sua mãe para serem vendidas como objeto? E foram feitos muitos trabalhos de magia negra para a família dos senhores, para os coronéis, latifundiários, produtores de cana, de cacau, de borracha. E hoje, gerações após o fato, os netos e bisnetos, muitos vivem debaixo de um jugo de uma forte maldição. E muitas pessoas hoje podem contar tristes histórias da sua família, que perderam tudo: parentes assassinados, mortes cruéis, toda sorte de mal. Mas agora vem o melhor de tudo: não há uma maldição que não possa ser cancelada. Quer seja essa maldição de natureza relacional, quer seja autoimposta, quer seja de fonte demoníaca, quer seja de herança de muitas gerações, ela não resiste à fórmula bíblica, porque a fórmula bíblica destrói toda a obra do maligno. Mas nós vamos hoje caminhar para a anulação de alguma maldição, confiante na direção do Espírito Santo, para iluminar as nossas mentes. Você não sabe se existe alguma maldição contra você, a gente não sabe, mas nós vamos ganhar a vitória hoje. Qualquer obra maligna que estiver sobre a sua vida, alguma coisa que pode estar te atormentando, eu quero que você saiba. Em primeiro lugar, temos que ter uma base bíblica. Precisamos nessa noite de uma libertação total, não apenas um culto sensacional, não é um pequeno alívio, não é uma solução temporária. Essa noite nós temos uma base sólida e eficaz para nos garantir a paz de espírito e libertação da obra do diabo. A palavra está em Gálatas 3, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui é uma informação que Deus nos diz que seu Filho foi feito maldição por nós, da mesma forma que Ele foi feito pecado por nós, para que pudéssemos ser livres do jugo do pecado. Na cruz do Calvário, Jesus tomou as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, mas Ele levou as maldições. E a nossa salvação vem pela graça, pela fé na obra de Jesus Cristo. Ele se torna maldição por nós, para que pudéssemos receber pela fé o Espírito de Deus que Ele prometeu. E Deus nos capacita a andar na luz, ser um filho ou uma filha amada dEle, ser liberto e ter os pecados perdoados. Isso faz parte da libertação da maldição, porque o verdadeiro amaldiçoado é o pecador, preso nas trevas, escravo dos seus atos,
de desobediência e rebeldia. E 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Não há terapia, nem meditação, nem força de vontade que chegue para anular uma maldição. Ele veio para conquistar a nossa libertação. Você em Jesus Cristo, você é livre das artimanhas maléficas do diabo. Acabou, não existe maldição na sua vida. Não existe. Você pode tomar posse, não existe maldição na tua vida. Por estas e outras promessas da Bíblia, temos a segurança que podemos viver abundantemente. A nossa fé está baseada nas promessas da sua palavra. E a Bíblia diz que com o coração nós cremos, mas com a nossa boca confessamos a salvação. Que possamos confessar a nossa fé em Jesus Cristo. E nessa confissão está o antídoto a essa maldição. Essa declaração de fé consiste em palavras carregadas de um poder sobrenatural que faz com que as coisas aconteçam. Essa definição lhe é familiar, pois é a mesma dinâmica de uma maldição, mas é uma dimensão espiritual, não é maléfica. E a nossa confissão é a seguinte: Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu na cruz para salvar nós do pecado, foi ressuscitado dos mortos, ascendeu ao céu, onde intercede por nós. Ele é o único caminho para Deus. Pelo seu Espírito somos guiados em toda a verdade. Obediência a Jesus Cristo. Obediência significa que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas, é Ele quem manda em nós. E Ele deixou bem claro: quem peca é o escravo do pecado. E através do nosso arrependimento, perdão, temos um novo nascimento, temos uma nova mente, nossos alvos, nossos valores, nossa esperança, nossa linguagem, nossa cidadania. Você é filha, você é filho de um Deus vivo. Ele é real na tua vida. Nós não queremos obedecer aos instintos carnais. Nós queremos verdadeiramente viver uma nova natureza. Somos obedientes à vontade de Deus e procuramos agradar a Ele. Temos aprendido isso em tudo que somos e fazemos. Mas temos que renunciar o contato com o oculto, porque nós não podemos viver em dois mundos, não podemos andar em dois caminhos, não podemos servir a dois senhores. Quem anda na luz de Cristo aborrece a escuridão do ocultismo em todas as suas formas, e as coisas velhas já passaram, e que antes amávamos, agora nós estamos odiando. O que não nos interessa agora, nos alimenta agora, que é a busca da palavra de Deus, o louvor, a adoração, o amor à sua casa, a comunhão com Ele. Agora se torna mais importante em nossa vida, que está redimida dos pecados. Não há lugar mais para devoções antigas e oferendas, contato com os espíritos. Isso aconteceu, era uma outra pessoa, uma pessoa que morreu, foi sepultada nas águas do batismo. Hoje, Deus, eu te garanto, você está liberta em nome de Jesus Cristo. Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 14.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa ceia é uma ceia de libertação. É uma ceia onde vamos fazer essa declaração de fé ao nosso Jesus Cristo. Uma afirmação do seu poder divino sobre todos os poderes do maligno. Uma afirmação do nosso desligamento de toda forma de ocultismo. Mas não podemos terminar sem falar mais duas verdades: maldições e bênção de Deus. Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 6. Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Fala para o teu irmão, está falando contigo, cara. Deus, quando chamou Abraão para ser o pai da nação, Ele fez uma promessa para ele assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu quero que você essa noite tome posse dessa bênção, que você saiba que você tem a proteção de Deus na sua vida. Hoje é dia de bênção de Deus. Hoje é dia de bênção de Deus. É uma invocação por palavra carregada de poder sobrenatural, que o seu pastor lança para você. Uma vida de prosperidade, de felicidade e paz em todas as áreas espirituais e material. A palavra em Gênesis capítulo 12 diz assim: farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Mas em você serão benditas todas as famílias da terra. Fala para o teu irmão: Deus te ama, cara. Você pode estar perguntando que palavra que esse pastor arranjou hoje, num culto de Santa Ceia, falar de maldição. Mas o Espírito Santo falou comigo. O momento da ceia tem muita importância para o Pai, porque é a hora que nós compartilhamos a presença dEle em forma de pão e vinho.
poderíamos falar nessa noite: a presença é real. Porque Jesus celebrou uma ceia com os discípulos, tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos homens ali reunidos. Ao dar graça pelo pão, ele pronunciou uma bênção, tanto no elemento físico, como naquele que iria recebê-lo. Então hoje, através dessa ceia, nós quebramos todas as maldições de nossas vidas, pois o pão e o cálice já vai chegar abençoado, porque é a nova aliança no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E Deus te abençoa e nos abençoa. E nós estamos abençoados através do nosso louvor e agradecimento. No momento que eu abençoar o pão e o cálice, fique certo que eu estarei louvando e agradecendo a Deus pelo corpo moído, seu sangue derramado na cruz ao nosso favor. Mas eu estarei abençoando também a você que está aqui nessa noite. Abaixe a sua cabeça. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu creio, Tu és o Filho de Deus, é o único caminho para Deus. Eu sei que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados, por nós o Senhor ressuscitou dos mortos, e com fundamento no que o Senhor fez por nós, eu creio que as reivindicações de Satanás contra seus filhos e filhas nessa noite estão cancelados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estão cancelados na Tua cruz. Pai, Senhor Jesus, nós estamos aqui submissos a Ti. Nós nos comprometemos a servir ao Senhor e Te obedecer. E nessa base, Pai, eu tomo posição contra qualquer força maligna de trevas que de alguma forma está vindo sobre seus filhos e filhas. Não vai acontecer nada, nenhuma arma forjada pelo Satanás vai prevalecer ou prosperar na vida dos seus filhos e filhas. Pai, tudo será para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo.